mais então. Olha quanta coisa. Vai anotando. Eu adoro. Quando eu estou assistindo um bom programa, vou anotando tudo que é bom para eu não esquecer. Por exemplo, diabetes, né? É um problema que está aí dentro da casa de todo mundo. Como é que a gente pode indicar um alimento bem especial para essas pessoas? Então, a diabetes é difícil dar uma receita de bolo assim, porque é uma doença mais complicada, eu diria, de mais restrições alimentares. Então, o ideal é assim, que a pessoa vá num nutricionista ou num trofoterapeuta. Por quê? Porque essa pessoa vai ter que o quê? Evitar, por exemplo, comer farinha branca, né? Todos os tipos de farinha branca, porque essa farinha branca é um carboidrato que vira glicose na hora da refeição e que pode aumentar o nível de açúcar do corpo. Então, assim, e ela pensa que é só o açúcar, né? Exatamente. Então, assim, é importante o quê? Trocar todos os alimentos de origem branca, de farinha branca, para farinha integral. Assim, sempre que possível. E além de tudo, assim, quando bater aquela vontade de comer doce, procura comer uma fruta seca, uma compota feita com adoçante. Né? Tem algumas... Exatamente. E aí, além disso, a gente indica o consumo bastante de azeite de oliva, né, que é rico em gordura monoinsaturadas, que ajuda a diminuir o nível de gordura do sangue. Então, assim, é muito indicado para quem tem diabetes. Muito legal. E pensando um pouquinho em muita gente que escreve aqui para mim, para eliminar aquelas gordurinhas desnecessárias, né, que estão instaladas no nosso corpo, coisa difícil, tem algum alimento que possa ajudar? Então, sempre que você tiver uma alimentação rica em fibras, as fibras elas varrem, né, as toxinas, as gorduras do nosso corpo. Então, quanto mais fibra a gente ingerir, mais vassourinha, né, a gente brinca que as fibras são vassourinhas, mais limpeza a gente vai ter. Mas além disso tem o nabo, né, o aipo, que eles ajudam a eliminar a gordura. Poxa, procurar consumir alimentos ricos em ômega 3. Você vai ter que sempre pensar que você tem que estimular o colesterol bom para ele matar o colesterol ruim. Porque, por consequência, você já vai acabar eliminando essas gorduras indesejáveis. Ana, vamos dar alguns exemplos de fibras? Porque às vezes a pessoa está ouvindo, mas assim, o que são as fibras, né? Aonde elas estão? Tá, existem vários tipos. A gente encontra fibras nas frutas. Então, por exemplo, muita gente come maçã e tira a casca da maçã. Não. Coma com casca, porque na casca é que contém o maior teor de fibras, tá? Nos alimentos integrais, as aveias, germe de trigo, granola, na maioria dos alimentos integrais, eles são ricos em fibra. Então, assim, procurar consumir o arroz integral ao invés do arroz branco. O arroz integral tem um teor de fibras maior do que o arroz branco. E nas verduras, nos legumes. Nas castanhas, amendoins, esse tipo de grão. Que delícia. Tem aqui também, deixa eu ver, inflamações, né? Às vezes a gente sempre tem inflamações. Tem algum alimento especial para esse caso? Então, inflamações, o que acontece é o seguinte, a inflamação, como eu falei da obesidade, a inflamação, na verdade, ela é o quê? Ela é uma resposta do organismo a algum problema. Então, na verdade, assim, a inflamação, não tem como a gente tratar da inflamação. O ideal é que a gente trate da causa da inflamação. Da causa. Então, aí você vai lá no ponto. Exatamente. Então, a pessoa pode estar com algum problema que está gerando a inflamação. Mas, assim, a gente diz que quando tem inflamação, a gente tem processo de expectoração de muco, de pus. Então, a gente diz para evitar alimentos como queijos, alimentos industrializados, iogurte, leite, todos esses derivados. Ah, mesmo? Isso. Poxa, que legal, é bom saber. Nossa, tem tanta coisa, né, que a gente deve explicar. Eu acho que a trofoterapia foi muito bem-vinda aí para nós. E se eu fosse você, depois eu vou deixar aqui o contato da doutora direitinho, se eu fosse você eu procuraria, porque olha, tanta coisa boa, né, a gente pode resolver aí para a nossa vida. E a trofoterapia é aceita pela maioria dos médicos ou tem alguém ainda que não é a favor? Ela é aceita, mas como uma terapia complementar, né? Hoje em dia, assim, a gente não usa mais o terapia alternativa, porque a alternativa você diz ou isso ou aquilo. Ela não alterna uma coisa, né? Você não vai deixar de, por exemplo, fazer seu tratamento médico e só cuidar da alimentação. Não, você vai complementar. Porque uma boa alimentação vai fazer com que você tenha um organismo forte e resistente, aumenta a sua imunidade e faz com que você consiga sair de qualquer patologia, tanto psíquica como física, de uma maneira mais saudável. Então, assim,
Eu diria que a trofoterapia vem para complementar e auxiliar vários outros tipos de tratamento. Ótimo. E é bem individual, né? Você vai fazer um diagnóstico bem pessoal, vai descobrir, né, quais as falhas, enfim. Os suplementos também entram nesse tratamento? Na trofoterapia a gente procura não indicar, porque a gente só os alimentos mesmo, porque na verdade a gente procura voltar a alimentação para o mais natural possível, né? E os suplementos, assim, eles passam por um processo de industrialização. Então, assim, no caso da trofoterapia não é o mais indicado. Que nem na nossa clínica a gente faz uma análise da íris, né, para ver, é muito legal. Muito legal. Aí pela anamnese, pela alimentação da pessoa e pela essa análise da íris, a gente vê aonde que a pessoa está com problema de intoxicação, os órgãos de choque que a gente chama, e aí através da análise da íris e da anamnese do cardápio, a gente monta, né, uma dieta terapêutica para a pessoa, para que ela possa seguir e perceber as melhoras no dia a dia. A intoxicação, né, por alimentos, enfim, enlatados, industrializados, que a gente acaba ingerindo, né, se não em casa, porque em casa eu procuro evitar ao máximo, mas quando você vai jantar fora, quando você vai almoçar fora um de outro, não tem como você controlar, né? Isso atrapalha muito, né, o organismo do ser humano. Atrapalha, mas assim, se for de vez em quando, a gente comendo fora, não tem problema. É o que eu procuro dizer, eu não gosto de radicalismo, né? Então, eu acho assim, hoje em dia, você tem uma vida social ativa, você vai sair para jantar ou você vai deixar de sair para jantar com as suas amigas porque você não vai se submeter a comer uma comida industrializada. Não, só que você vai sempre procurar, quando você estiver num restaurante, a fazer opções mais saudáveis, né? Então, mesmo assim, que você vai comer uma pizza, então procura comer uma pizza, sei lá, de rúcula, de abobrinha, pode ter queijo, sabe? Pode, mas procura ingerir um pouco de fibras, essa fibra do brócolis e da pizza vai ajudar na digestão, na hora de digerir o carboidrato da massa, né? E da proteína do queijo, das gorduras. Né? Tem todo exatamente. Então, assim, não precisa ser radical. Vá, jante, coma fora, tenha sua vida social ativa, mas assim, procure ter opções saudáveis na hora de sair para comer. Acho que hoje em dia, né, as empresas, os restaurantes estão oferecendo. Eu que sou chata, eu chego lá e eu fico exigindo. Eu quero esse com aquele, você pode pôr um pouquinho desse? Vou e no fim dá tudo certo. Aninha, muito obrigada, querida. Obrigada a você, olha, muito bom, viu? Muito bom a gente conversar com a Ana. Por exemplo, para quem pratica exercício, minha última pergunta, tem alguns alimentos importantes? Os carboidratos, que é energia, é muito bom? Fundamental. Antes da malhação, sempre carboidrato e depois sempre proteína. O que a gente procura é que às vezes as pessoas têm uma visão equivocada. Proteína, então posso sair da malhação e ir para uma churrascaria me entupir de picanha com gordura. Não, porque aí não engorda, não ganha músculo. Assim, tem que procurar comer proteínas magras, então come um salmão grelhado, um filé de peixe, um filé de frango, pode até comer uma carne, mas procura tirar a gordura, vai fazer um omelete, faz mais com a gema do que com a clara, desculpa, com a clara do que com a gema, para não ter tanta gordura e sim para o corpo absorver mais a proteína e não a gordura do alimento. Ai, que maravilha! Olha, Ana Carolina, muito obrigada. Bacharel, olha, gente, em naturologia, tudo natural. Vamos dar uma ligadinha lá na Clínica Espaço Natural? Que maravilha. Eu quero ir, tá? Já vou marcar um horário, quero ir. De qualquer jeito, eu adoro esses assuntos aí de alimentos. Operadora 11 5542 3967. 5542-3967. Tem um site também que é o www.espaço... é Spaco, sem o cedilha, né? Natural.net. Tá aí na telinha para você. Anota. Olha, vai ser muito importante. Entra lá. No site também deve mostrar tudo, né, Ana? Tem indicações. Se quiser mandar e-mail perguntando, tirando de dúvida, pode ficar à vontade. Eu adorei. Para onde que eu vou, Heber? Então tá bom, eu vou me despedir direitinho aqui da Ana. Obrigada, viu, Aninha? De nada, Solange. Volte sempre. Vamos um dia fazer uma pauta, uma matéria, mostrando os alimentos, a mistura de um com o outro, né? Vamos bolar isso para vocês? Vamos. Pra gente aprender. Muito obrigada, eu vou para um rápido intervalo, volto daqui a pouco. Tem mais bate-papo, tem Momento em Forma, tem muita coisa boa. Não sai daí não, tô te esperando.